Quando Carrie descobriu que estava grávida, ela ficou muito animada. Ela estava pronta para se tornar uma mãe. Como a maioria dos pais modernos, ela foi ao médico para as consultas pré-natais regulares. Quando ela e o homem de sua vida descobriram que estavam esperando gêmeos, ficaram mais do que extasiados. Após o choque inicial, eles perceberam que foram abençoados com uma porção dobrada. Os médicos também aconselharam sobre os cuidados especiais a serem tomados, pois em caso de gravidez com mais de um bebê, é necessário um pouco mais de cuidado extra. Apesar disso, a gravidez transcorreu normalmente e Carrie estava com a saúde boa e de bom humor. Em casa, eles começaram a fazer os preparativos necessários para receber gêmeos no mundo. Eles esperam o dobro de alegria, mas também o dobro de problemas. Para conseguir deixar o dobro das coisas todas prontas, foi necessário um dia de trabalho. Nesta fase, eles ainda estavam esperando para saber qual seria o sexo dos dois bebês. Eles não tinham nenhuma preferência particular, apenas esperavam que os gêmeos viessem com saúde. Às vezes, você faz um ultrassom com uma clara expectativa de descobrir o sexo, apesar dos bebês poderem ser muito reservados. Quando há gêmeos, eles podem facilmente se esconder atrás um do outro, tornando a descoberta do sexo um pouco mais complicada. Depois de um pouco de luta, ligar e desligar o aparelho dos dois irmãos, os médicos revelam que o casal estava esperando por gêmeos meninos. Neste caso, eram gêmeos fraternos, o que significa simplesmente que os gêmeos se desenvolveram a partir de óvulos fertilizados separadamente, e eles pareciam geneticamente distintos um do outro. Embora já tenha sido estabelecido que os bebês eram ambos meninos, gêmeos fraternos podem diferir em gênero. Quando se está grávida, durante a espera pelo nascimento do seu bebê ou bebês, você frequentemente especula sobre como eles serão. Você se pergunta se eles vão se parecer com o marido ou com a esposa. Às vezes, os filhos se parecem mais com um dos avós. Quando pensam nos gêmeos, se perguntam se eles seriam parecidos, se teriam os olhos da mesma cor e etc. Esse jogo de adivinhação é parte da expectativa enquanto você, paciente, espera pelos 9 meses até o nascimento real da criança. Embora os ultrassons modernos tenham melhorado muito em qualidade, alguns detalhes ainda estão escondidos dos pais. Ainda que não tenha havido sérios problemas com a gestação dos gêmeos, os meninos nasceram 4 semanas prematuros no Hospital James Cook University em Middlesbrough, Inglaterra, em 23 de julho de 2006. Leigington pesava 6,4 libras, sendo o primogênito por 20 minutos, e então Caden nasceu com um peso ligeiramente maior de 6,9 libras. Os meninos estavam saudáveis, mas segundos depois de Caden nascer, os médicos notaram algo que os deixou um pouco confusos. Quando um médico nota algo em um bebê que seja diferente, mas não apresenta nenhum perigo médico, muitas vezes podem optar por não fazer muito barulho sobre esse aspecto, pois se o que eles descobriram for algo fora da sua expertise, eles decidem não dar ênfase em sua surpreendente descoberta. Se os pais preferirem, eles podem consultar um médico especialista. Entretanto, nesse caso, os pais de Latimer e Caden também notaram a ligeira, mas estranha diferença entre os meninos. Porém, para eles, o aspecto mais importante foi que ambos os meninos estavam saudáveis, mesmo depois de nascerem prematuros. Eles tinham tanto para agradecer que decidiram focar apenas nas coisas positivas. O mundo costuma nos dizer para celebrar as coisas diferentes, mas na maioria das vezes ser diferente gera muito julgamento para o indivíduo que tem quaisquer características que são consideradas fora do espectro de ser comum. E não é apenas a pessoa afetada que tem que lidar com a opinião das pessoas. A família também está sujeita à mágoa e dor causada pelas reações insensíveis das pessoas.
A mãe desses gêmeos extraordinários teve algumas lutas próprias para lidar enquanto ela crescia. As pessoas falavam coisas desagradáveis sobre os seus pais, que conforme ela crescia, esperavam por sua confiança. Com o tempo, ela foi capaz de lidar com isso da sua maneira. Isso a deixou muito consciente sobre os seus filhos, que tinham um dos seus pais inglês e o outro nigeriano, sendo uma combinação única de genes, resultando em seu filho Caden, que se parecia mais com ela, e seu outro filho, Lariman, que se parecia com o seu pai. Inicialmente, o que os médicos descobriram não era tão óbvio. Com o passar do tempo, a diferença entre os meninos passou a ser mais evidente. Que aos 3 meses, a diferença era tão clara que não havia dúvidas de que o médico descobriu algo extremamente improvável. Quando os pais e os 2 meninos saíam para passear, as pessoas começavam a apontar e olhar fazendo comentários inadequados. Algumas pessoas se aproximaram do casal e perguntaram diretamente por que os bebês eram tão diferentes e não acreditaram quando os pais disseram que os meninos eram gêmeos. Geralmente, esperamos que gêmeos tenham personalidades parecidas, mas o oposto era a verdade para Lariman e Caden. Embora ainda fossem tão pequenos, era possível distinguir claramente 2 tipos de personalidades muito diferentes. E enquanto suas personalidades continuavam a se desenvolver de forma diferentes, suas aparências físicas também continuavam a mudar drasticamente. Os gêmeos Richardson, de certo modo, se tornaram 2 em 1 milhão. Com seus próprios códigos genéticos distintos, eles pareciam muito diferentes. Considerando a origem mista de sua mãe, cada um de seus óvulos continua uma mistura de código de genes. Os gêmeos não eram idênticos, possivelmente porque se desenvolveram em 2 óvulos separados e, portanto, tendo apenas 50% dos mesmos genes em comum. No dia que os gêmeos nasceram, Carrie lembrou-se com carinho dos comentários sobre os exames pré-natais e informações. Os médicos podem revelar alguns fatos sobre o filho que você está esperando. Eles podem te falar o gênero do bebê, e na maioria das vezes eles estão certos. Eles podem detectar condições sobre a saúde e deformidades antes do nascimento, preparando você para o caminho a seguir e as dificuldades que você poderá encontrar. O que eles não podem te falar são algumas informações genéticas sobre o seu filho, informações que terão uma profunda influência em suas vidas. Qual foi o segredo que os médicos descobriram? O pai dos meninos era branco. Com o passar do tempo, Caden gradualmente ficou com a pele mais escura, enquanto Lariman, em total contraste, ficou mais claro. Em essência, os gêmeos nasceram com cores de pele diferentes, ainda que tenham nascido da mesma mãe e pai. Como pode uma coisa tão estranha e extraordinária acontecer? O código genético de pessoas nascidas de pais com origens étnicas diferentes permitem o potencial de haver irmãos de peles claras e escuras. O que começou como sendo uma ligeira diferença no tom de pele, acabou sendo uma diferença distinta. Quando os pais disseram àqueles estranhos que os 2 meninos eram gêmeos, as pessoas pensaram inicialmente que era uma brincadeira. Quando eles perceberam que os pais falavam sério, eles balançaram suas cabeças desacreditados, pensando que os pais estavam tentando esconder algum tipo de segredo. Por conta da reação das pessoas, os pais começaram a pensar em quando os meninos teriam que ir para a escola. Com certeza, as pessoas notariam a diferença entre os 2 meninos e fariam perguntas desconfortáveis. Carrie ama seus filhos igualmente, independentemente de quão diferentes eles sejam. Para ela, eles são apenas meninos. Eles podem ser 1 em 1 milhão dentre os eventos da história da medicina genética. Mas para ela, a coisa mais importante é criá-los bem e defendê-los do mundo cruel. A sua esperança é que seus filhos cresçam e se tornem homens íntegros e sábios. Você já ouviu sobre alguma situação extraordinária? Você achou essa história fascinante?
Quando você olha para os meninos, eles parecem simplesmente melhores amigos, quando na verdade são irmãos de sangue. Só podemos esperar que quando eles forem para a escola no dia a dia, eles sejam tratados com respeito e sensibilidade. E ninguém questiona sobre a veracidade e a autenticidade da situação. Ninguém pode escolher seu nascimento ou a cor de sua pele. Se você ama histórias como essa, por favor, deixe sua curtida. E se você não quiser perder histórias como essa, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe seu comentário para continuarmos melhorando nosso canal. Um abraço, te espero no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!